Meu nome é Agatha e hoje eu vou fazer a saudação do culto. Eu vou ler um textinho da Bíblia, Lucas 9, 46 a 48, que diz assim: Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles era o maior, mas Jesus, sabendo o que passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, é a mim em que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse que é grande. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Que esse culto seja super legal. Abençoa os adultos e as crianças. Em nome de Jesus, amém. Jesus, você me perdoou, você me salvou, você me perdoou. Jesus, você me perdoou, você me salvou. Você me perdoou, estava condenado à morte sem fim, mas eis que meu Jesus me absolveu, pois me morreu por mim. Jesus, você me perdoou, você me salvou, você me perdoou. Jesus, você me perdoou, você me salvou, você me perdoou. Eu era escravo do pecado e do mal, mas com seu sangue Cristo me comprou, seu sangue agora entrou. Jesus, você me perdoou, você me salvou, você me perdoou. Jesus, você me perdoou. Olá, amigos e irmãos! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que foi escrita pelo apóstolo Pedro, quando esse já sabia que estava prestes a ser morto por causa do testemunho do Evangelho de Jesus. Essas palavras elas se encontram em sua segunda e última carta, capítulo 1. Os versos que eu quero ler para vocês é apenas o 3 ao 11, devido ao tempo que nós temos, que é um pouco limitado. Eu quero ler para vocês ela numa versão que é a NVI, nova versão internacional, que é uma versão um pouco mais simplificada. O seu divino poder, diz lá, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude,
o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existindo em vocês, crescendo em suas vidas, vocês serão impedidos que no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Se vê o que está perto, ou só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como é bom poder entrar um dia lá no reino eterno ricamente providos. Entenderemos isso um pouco melhor depois. Primeiramente, uma das grandes verdades reveladas aqui nas Escrituras a respeito de quem somos é que nós somos adoradores. Mas como assim? Como podemos ser adoradores, por exemplo, quando vivemos em pecado? Fato é que mesmo quando afastados de Deus, nós somos sempre adoradores. Só que não de Deus, mas dos ídolos. E os ídolos, que são as coisas que tanto estimamos, são diversos, tais como o poder de compra, o dinheiro, o mamon, é chamado no grego como o nome de Deus, o dinheiro, o Deus mamon. As palavras das pessoas, a preocupação com a aparência exagerada, certo? Os desejos libidinosos sexuais, a busca da riqueza dos bens materiais, a satisfação em encher a barriga, a buscar a sensação na bebida e em outras drogas, sejam essas lícitas ou ilícitas, o exibir-se com carros, roupas, calçados, com uma boa retórica, o tempo que se perde com games, redes sociais e tantas outras coisas que inclusive mobilizam o mercado que nós vivemos hoje, do giro e troca desses ídolos de consumo. Mas a adoração a esses ídolos amados, no fundo, é reflexo de uma queda, primeiramente, e do vazio resultante dessa queda em nosso coração, que faz com que estejamos sempre voltados para os insaciáveis desejos do nosso eu, que longe de Deus está sempre em busca de satisfação própria, desalinhados do propósito da criação. E esse é um dos principais motivos das palavras de Pedro aos cristãos já do primeiro século. Prestes a ser martirizado por causa de sua fé, isso ele vai dizer nos versículos adiante, Pedro quis expressar suas últimas palavras aos cristãos, exortando-os a terem foco no que realmente vale a pena. Pois se não tivermos foco nas realidades do reino eterno, do governo de Deus, dos planos dele para a nossa vida, mesmo crentes, por assim dizer, voltaremos a praticar, isso é automático, os mesmos pecados os quais fomos libertos pelo alto preço que Jesus Cristo pagou por nós na cruz. É isso que está no pano de fundo das exortações de Pedro, como observamos já na sua primeira carta. Veja o que Pedro pretende com o que ele dizia. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antes, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito assim: sejam santos, porque eu sou santo. Isso está lá em 1 Pedro 1, 13 a 16. Não tem jeito, meu irmão e minha irmã. Se não nos voltarmos intencionalmente a crescer na fé, voltaremos a adorar aquilo que deveríamos repudiar. E por uma razão muito simples. Porque somos sempre adoradores. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a nosso próprio umbigo, através dos ídolos, que nada mais são do que meios para satisfazer o nosso próprio umbigo. Por essa razão é que Jesus falou à mulher samaritana que ele busca para si não adoradores, porque isso nós já somos, mas verdadeiros adoradores. Aqueles que têm uma adoração alinhada ao propósito inicial da criação. E aí ele diz assim: veio a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus
adoradores. Estará em João 4:23. E para que sejamos verdadeiros adoradores, a nossa adoração precisa estar alinhada com o que é verdadeiro, ou ao verdadeiro Cristo, Senhor, Messias, verdadeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus aqui, que já existiu desde o princípio com o Pai. Repito, para que sejamos verdadeiros adoradores, a nossa adoração precisa estar alinhada com o que é verdadeiro. Por isso é que Deus nos presenteou com o seu divino poder, como a gente leu em 2 Pedro 1:3. O que é esse divino poder? Pode ser graça, mas acredito eu que tem a ver com a fé, que é um dom de Deus, um divino poder. A fé, que é um dom de Deus para a nossa salvação e redenção, não pode ser vista como um fim em si mesmo, tipo, estou resolvido, já creio. É verdade que quem crê em Cristo, ele já tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, ele já passou da morte para a vida, aleluia. Mas também é verdade que quem crê em Cristo tem uma jornada decisiva pela frente. Como nos adverte Pedro em sua primeira carta, de novo lá, pano de fundo, capítulo 1, versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor, durante a jornada terrena de vocês. Portanto, amados irmãos e irmãs, como nossa jornada nesse mundo não se encerrou, a fé não nos levou para a morte ou para a ressurreição ainda, precisamos encará-la ou a vida aqui, a jornada, não como indiferença, mas por um lado como um trajeto cheio de risco, de possíveis quedas, de possíveis tropeços, e por outro lado uma jornada cheia de oportunidades de crescimento e produtividade para o reino de Deus. Nesse sentido é que segue as exortações de Pedro em sua segunda carta, que é o que nós lemos antes, que vem a ser o texto base dessa reflexão. Por isso mesmo, diz o apóstolo Pedro, empenhem-se para acrescentar a essa fé, a sua fé, ao divino poder que lhe foi dado. Maravilha! Acrescente a essa fé a virtude, o caráter. Ao caráter, a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem em vocês e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, nesse pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam improdutivos, inoperantes. Nessas associações que Pedro faz da fé com todas essas coisas que nós enumeramos agora há pouco, vemos um tipo de reação em cadeia dos desdobramentos da fé cristã. É isso que a fé cristã visa na tua vida, irmão. Essas atribuições são colocadas assim, nessa ordem, para demonstrar acima de qualquer coisa que a tua salvação e a minha não se dá pelas boas atitudes, é verdade, mas certamente visam novas atitudes através de um novo caráter em constante transformação. Ou seja, Deus não te salva por você ser virtuoso ou por ser uma pessoa de caráter. Você sabe o que você já fez no passado. Mas Ele salva você e eu para sermos virtuosos ou pessoas de caráter. Agora há possibilidade pelo Evangelho, uma vez que a virtude ou o caráter faz parte dos propósitos da criação da espécie humana, as quais Jesus nos introduz ou reintroduz pela cruz. Por isso pense comigo o seguinte: quem usa uma máquina de lavar roupas para depositar lixo, mesmo que lixo reciclável, ele por acaso a está usando para o propósito para o qual ela foi criada? Certamente não. O que uma máquina de lavar roupas foi feita para fazer? Lavar roupas. Por mais que consideremos legítimo o armazenamento e a reciclagem do lixo, utilizar uma máquina de lavar roupas para isso não condiz com o propósito de sua criação. Assim também você e eu. Se trabalhamos apenas para comprar comida, observe bem, é legítimo comprar comida, sim, mas se trabalharmos para comprar comida apenas, mesmo se o fazemos com honestidade e muito trabalho, ainda assim não estamos alinhados ao propósito de nossa criação. Você não foi criado para comprar comida ou para trabalhar para comida. Tá? Se você acha que eu estou viajando na maionese ainda, observe com atenção o que o verdadeiro homem, que também é o Filho de Deus, admirado por muitos, crido por poucos, declarou há 2000 anos lá no Oriente Médio o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. 1 João 6,27. Como assim? Não precisamos mais trabalhar? Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte:
que não devemos trabalhar para pagar ou para meramente pagar contas, pois esta não deveria ser a razão do nosso trabalho, da nossa luta, do suor do nosso rosto. A razão da nossa luta, como redimidos do pecado, não como velho Adão, né? Mas como redimidos agora do pecado, é trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dá pelo seu divino poder. É isso que o Pedro já está contando com essa realidade. Pedro, no final da sua trajetória nesse mundo, nos discorre sobre qual é a nossa verdadeira luta, que é o quê? Obter o caráter daquele que nos chamou e salvou, na mais completa dependência do Pai. Observando a exortação de Jesus de não trabalharmos pela comida que perece, e a exortação do seu apóstolo em alinhar nossa existência à natureza divina, chegamos ao alvo da exortação de Pedro no que diz respeito à nossa verdadeira luta e empenho na jornada da vida. O que diz Pedro? Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé de vocês a virtude. Veja o que Pedro está nos exortando a fazer, meus irmãos, com a nossa fé. O apóstolo Pedro nos chama a associar a fé com a virtude. E no verso anterior, verso 3, Pedro já tinha afirmado que pelo seu divino poder, Jesus nos chamou para quê? Para quê? Para a própria glória e virtude dele. Ou seja, a fé é o divino poder que em nós é implantado e manifesto para o seguinte propósito: para que a virtude ou o caráter de Cristo esteja nos seus discípulos, nos seus seguidores, nos seus filhos, nos seus amigos. Sim, pela fé podemos obter agora o caráter de Cristo. E esse caráter ou virtude, ele vem antes do conhecimento, ele precede o conhecimento, que vai vir a seguir. No mesmo verso, veja ali, 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Porque o conhecimento ele vem depois do caráter ou da virtude, segundo Pedro. E isso é muito importante, por uma razão muito simples. O conhecimento sem virtude gera orgulho e destruição, como aconteceu com Hitler, um cara muito inteligente, cheio de conhecimento, mas olha o que ele fez. Stalin, né? Outros eram gênios, mas com a sua genialidade destruíram muitas vidas. E mais ainda, o conhecimento como desdobramento do caráter de Cristo, ele ultrapassa a lógica retórica, pois trata-se de experiência e intimidade com Deus. E conhecimento que brota de experiência com Deus nos ajuda a adquirir o tal do autodomínio. Está no terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que Pedro fala. Ao conhecimento você vai associar o domínio próprio. Só a intimidade com Deus, que é o verdadeiro conhecimento de sua pessoa, é que nos fornece o poder para dominar nossos impulsos naturais, por comida, por bebida, por aquelas coisas que às vezes também a gente quer usar para sair da realidade, que são os remédios, ou muitos já usaram drogas, não é mesmo? Para tentar escapar das suas frustrações. Muito bem, para você adquirir domínio sobre esses impulsos que querem destruir sua vida e destruir a vida dos outros, tá? Você precisa, então, associar a fé à virtude, o conhecimento, e então você vai adquirindo esse domínio, esse autodomínio. E uma vez que tais qualidades vão imprimindo o caráter de Cristo em você, persevera você com ele, e essa perseverança com ele resulta em uma autêntica piedade. Piedade. Uma palavra pouco dita hoje em dia, infelizmente, pouco conhecida. E aqui vale a pena dizer que a piedade é uma vida de oração, é prática de jejum, é leitura bíblica, é a disciplina das muitas coisas que Deus nos dá. Quando desassociado, porém, da fé, da virtude e do conhecimento e da perseverança com Cristo, a piedade não vai passar de rito religioso e hipócrita, como aquele que era praticado pelos escribas e fariseus, que, como bem sabemos, queriam sempre atrapalhar a obra de Cristo. Então eram as pessoas que na época eram os ícones da piedade, mas que, porém, atrapalhavam a Jesus e a sua obra, ou queriam atrapalhar, certo? Por inveja. Por quê? Porque eles não tinham a piedade associada à fé, à virtude, ao conhecimento, à perseverança, ao domínio próprio e tudo isso. Por fim,
Nos versos 7 e 8, Pedro menciona os resultados horizontais dessa intimidade com Deus, que me faz amar o próximo, que é a fraternidade, prestando assistência em todas as suas necessidades, que é a caridade. Vejam, esses são os últimos desdobramentos, são os desdobramentos horizontais da graça. Toda esta ordem de qualidades que precisam ser associadas à fé, no falar de Pedro, elas não estão ali colocadas em ordem de importância, não. Mas elas são como 7 lados. Observe que são 7 coisas mesmo. 7 lados de uma mesma manifestação, chamada fé. Estas são as faces que revelam o propósito da sua e da minha criação. A virtude, o conhecimento, o domínio de si, domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a caridade são autênticas expressões da verdadeira fé, ou seja, da fé no verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Jesus, nosso Senhor, Mestre, Guia. Esta fé que nos transporta de uma vida vazia e improdutiva para uma vida abundante e cheia de frutos. Jesus nos regenerou pela fé para darmos tantos frutos que as portas do céu precisam se alargar a fim de receber a nós e as demais pessoas que venham a se converter a Jesus através de nosso testemunho. É assim que Cristo é glorificado através de seus filhos e filhas. É isso que Deus pretende na sua vida através da fé. É por isso que Ele te escolheu, para que você vá e dê muito fruto. Para isso, trabalhe, se empenhe, não simplesmente por comida e bebida. Se empenhe para realizar as vontades do Pai em submissão ao que Ele quer te revelar a cada dia, da sua jornada sobre esse mundo que ainda é dele.